Fala galera, há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre não pague mentoria, mas para não ser aquele médico que dá o problema e não dá a solução, eu resolvi disponibilizar da maneira mais concisa possível uma mentoria gratuita, dividida em 4 ou 5 vídeos, para que eles fiquem bem curtos e possam ser assistidos pelo maior número de pessoas. Então, encarecidamente, caso você goste desse vídeo ao acabar, dá o like nele e compartilha com a galera para que ninguém mais caia nessas enganações. E se você quer saber o porquê você não deve pagar por uma mentoria, você entre no vídeo que está aqui no próprio YouTube, né? Não pague por mentoria, você vai achar minha carinha lá. Maravilha? Pessoal, vamos começar então falando sobre o conceito de estudo e como é que ele funciona. Primeiro de tudo, as pessoas são diferentes e isso aqui já mata uma grande parcela dos gurus que nós estamos vendo pela internet. Por exemplo, eu passei em 10 concursos, eu passei em 3 universidades federais, entre os 5 primeiros colocados, eu passei em primeiro colocado no mestrado, tudo bem, só que isso sou eu, no meu tempo, com a minha bagagem, na minha realidade. Isso não significa que o que eu fiz vai dar certo para você, porque as pessoas são diferentes e a grande parte dos mentores vendem a sua individualidade como se fosse uma regra padrão. Como assim? A pessoa chega, ela vai lá, faz um concurso para auditor da Receita Federal, ela passa entre os 10 primeiros colocados estudando 9 meses. No dia seguinte você vai ver um vídeo, como passar na Receita Federal estudando menos de um ano. O que ele não te fala é que essa pessoa é formada no ITA, é formada no IME, tem uma vida de estudo, uma vida de costume com a disciplina de estar realmente estudando, uma facilidade, porque existem pessoas sim que têm mais facilidade do que as outras, mais tempo disponível, uma rotina de trabalho muitas vezes em home office ou até então uma não rotina de trabalho, entre vários outros fatores que não são vendáveis, né? Vendíveis, não sei nem como falar isso. Então, pessoas são diferentes. Você tem que entender que estudo é método, procedimento e burocracia, ou seja, tempo, construção. É que nem você construir uma casa, é tijolo por tijolo, e se você deixar aquilo sem manutenção, vem chuva, vem mofo e o tijolo cai. Então você tem que ter constância e somatório para que você realmente avance no estudo. Para ilustrar esse conceito de pessoas são diferentes, eu deixei a representação da curva normal. Pessoal, essa mentoria ela é generalizada. Então essa mentoria está atendendo essa galera aqui. Se você é fora da curva, ou seja, está nos 2%, nos 3% que tem uma extrema facilidade com o estudo, que encara bem, responde bem aquela rotina de estudo. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar para concurso, eu estudava 1 hora por dia, ficava totalmente mal, enfadonho. Eu tive que ralar muito até me acostumar a conseguir estudar 4, 5 horas por dia. Eu já conheci pessoas que você falava, ó, senta e estuda. A pessoa sentava e estudava. Então existem respostas diferentes a essa rotina. Então aqui é para generalizar isso, para lhe ensinar de uma maneira genérica como estudar. E o que são as mentorias de maneira geral? São essa generalização. Então, aqui você já tem a generalização, e se você quiser um mentor individual, como eu já falei no outro vídeo, que tenha poucos alunos, 10, 15, 20 alunos, que tenha condição de tratar com um aluno toda semana, aí você procura algum mentor, lembrando que eu não vendo mentoria, eu não sou mentor, eu não quero te vender nada, tá bom? Então, vamos aqui continuar. Gente, o objeto aqui dessa mentoria é sobre a famigerada videoaula, tá? Muita gente fala que a videoaula não serve para nada, eu já fui um grande defensor disso, hoje eu vejo de outra maneira, tá bom? O que que acontece? A videoaula, ela nada mais é do que uma apresentação do assunto e, mais importante, ela tem que ter uma carga horária compatível com a realidade. O que é que isso significa? De nada adianta você adquirir um curso de um professor famoso ou que você goste e quando você se depara com esse curso, você tem 120 horas de aula de direito administrativo, 140 horas de aula de direito penal,
150 horas de aula de direito constitucional. O que é isso? É uma pós? Ou seja, um concurso ele é formado de 10 matérias, mais ou menos em média, de 8 a 12 matérias. Se cada matéria tiver essa carga horária, mesmo que você assista 4 horas por dia, você vai demorar 2 anos para assistir tudo. Isso se você assistir sábado e domingo. Fiz aqui uma conta de padaria, pode ser um pouco mais, um pouco menos que isso. Então, a videoaula tem que ser algo introdutório, servir como uma apresentação do assunto e que não seja algo totalmente enfadonho. Tá? Muito professor só lê slide, só fala de uma maneira enfadonha e muitas vezes explica até o conceito muito bem, só que dá tantos exemplos, tantas analogias, tantas coisas, tantas dicas, tantos macetes, que um conteúdo que deveria ser passado, absorvido em 10 minutos, acaba demorando 1 hora completa. Então, a carga horária de uma videoaula, para que ela seja efetiva, ela tem que ser compatível com a realidade. E é por isso que ela pode ou não ser efetiva. Pessoal, eu hoje defendo com unhas e dentes que a videoaula, ela te dá um conteúdo introdutório apenas. Como assim? A videoaula é para lhe mostrar aquele assunto. É o primeiro passo, o primeiro contato que você vai ter com aquele assunto. Inclusive, se você já tem mais intimidade com aquele assunto, estude diretamente pelo material. Se você já tem uma noção daquele assunto, para que você vai assistir uma videoaula? Estude pelo material. A videoaula acaba sendo uma mídia lenta. No mesmo tempo que você lê 10, 15 minutos um PDF referente a uma videoaula, essa mesma videoaula às vezes vai ter 1 hora ou mais. E aí vem um outro ponto que é junto com isso também, que é a escolha correta do seu material. O material, pessoal, ele deve seguir essa mesma lógica. Ele não deve ser maior do que um livro, porque senão é mais fácil você comprar um livro. O material, ele tem que ser direcionado, ele tem que ser conciso. O material é a sua base para que você ou resuma, ou enxerte, ou... Enxerte que eu falo é você colocar ali anotações, nós vamos ver isso na nossa mentoria sobre revisão, ou pegue mesmo o marca-texto e faça que nem antigamente. Para que isso? Porque este material nada mais é do que um instrumento para futuras revisões, tá bom? Então, pessoal, em regra, uma videoaula não é usada como revisão. Eu falo isso muitas vezes para os alunos. Eu falo, gente, se você viu a videoaula, me viu ali uma vez, não assiste mais, cara. Você, para revisar, vai voltar o conteúdo e ficar mais 1 hora preso ali porque você quer me ver? Pelo amor de Deus. Claro, se for um conceito extremamente complicado que você não consiga compreender, aí sim você utiliza a videoaula como uma espécie de revisão, mas isso só em casos extremamente da exceção. A videoaula, em síntese, é o primeiro conteúdo que você vai ter, é a primeira apresentação, é a primeira fronteira do assunto. Você tem que passar por ele. Inclusive, esse pensamento vai te ajudar demais quando a gente começar a nossa segunda mentoria, que já vai iniciar em como você fechar um edital, em como você passar por um edital e varrer o edital, como eu costumo chamar, de uma maneira que seja mais rápida e efetiva, para que você consiga fazer o que todos deveriam ter como parâmetro, que é fechar o edital, estudar o edital todo, ou pelo menos grande parte dele, tirando pouquíssimos tópicos que podem ser proteratórios. Apesar de eu ser um profundo defensor que está no edital, tem que estudar, mas a gente vai ver isso no futuro. Então a videoaula, ela pode ser muito efetiva, desde que ela seja bem escolhida, desde que ela seja direcionada e desde que você encare a videoaula como uma apresentação do assunto, como primeira fronteira para você absorver esse conteúdo. E, continuando, nós temos o tempo de estudo. Pessoal, não tem jeito. A aprovação é proporcional à quantidade acumulada. Ou seja, quanto mais você acumular de horas de estudo, mais você terá chances de aprovação.
Isso é o normal. Se você é fora da curva, você vai ter resultados diferentes para mais ou para menos. Ou seja, se você estuda 2 horas por dia por 100 dias, você vai ter um acúmulo de 200 horas. Se você estuda 2 horas por dia por 200 dias, você vai ter um acúmulo de 400 horas. Quem é que vai ter mais chances de acumular conhecimento e performar a prova? Em 90% dos casos, que é a curva normal desprezando as facilidades individuais, é quem estudou mais, pessoal. Não tem para onde correr. Isso é uma ciência quase exata. Ricardo, tem como eu estudar menos e passar? Claro, mas aí você vai entrar na individualidade, na facilidade, em uma relação normal, no espaço amostral estatístico padrão. Quanto mais tempo de estudo você acumular, mais chances você terá de passar, porque você terá mais conhecimento, mais revisão, mais material, mais resumo, mais flashcard, mais Anki, o que você quiser fazer, tudo isso de maneira mais otimizada, mais acumulada ao longo do tempo. Então, se alguém está te vendendo que você vai passar em concurso estudando 2 meses, essa pessoa está mentindo. Essa pessoa provavelmente está usando a experiência dela e quando você vai ver, essa pessoa já era técnico judiciário, analista judiciário, estudou 2 meses e passou em outro concurso. Óbvio, foram 2, 3 meses para passar naquele concurso e uma vida estudando. Então, não caia no conto do vigário. Concurso público é um exercício de paciência e resiliência. É um projeto para a sua vida. Por isso que é tão importante você ter tempo e planejar esse tempo. Como assim? Perceba por essa conta básica. Se uma pessoa estudar 3 horas por dia, em 100 dias ela vai ter estudado 50% a mais que você que estudou 2 horas por dia. Ou seja, você tem que organizar o seu tempo para que você consiga estudar mais e com qualidade. Ou antigamente não, ainda se vende muito isso, que se você estudar 2 horas com qualidade, veja como eu fiz para ser auditor de controle externo, estudando apenas 2 horas, com a qualidade meu método, digite blá blá blá, para que você receba o meu método. Pelo amor de Deus, alguém ainda cai nisso? Vamos combinar. Então, essa pessoa que estuda 2 horas, né? E ela vai estar estudando isso aqui, digamos, por 90 dias, perceba que ela vai ter estudado 180 horas. E uma pessoa que estuda 3 horas pelos mesmos 90 dias, perceba que ela vai estar estudando 270 horas. Pessoal, por mais que esse acúmulo de horas seja de uma qualidade duvidosa, no acúmulo total, mesmo assim, essa pessoa vai ter uma vantagem direta sobre você. Então, organizar e planejar para que você possa dedicar mais horas para esse seu estudo é fundamental, porque você não vai passar com pouco estudo. Vou falar novamente essa verdade dura. Você não vai passar com pouco estudo. Ricardo, mas eu só tenho 2 horas. Maravilha! Saiba que você vai demorar mais tempo. Você vai demorar 300 dias, 400 dias, para que essas suas 2 horas se tornem 600 horas acumuladas, 500 horas acumuladas, 700 horas acumuladas, desde que seja feito com constância. Porque, como eu falei, se você abandonar a casa, estudar 2 meses, parar, é que nem academia, cara. Você treina o ano todo, fica um mês parado de férias, quando você volta, tá parecendo que tá todo quebrado. Então, estudo é muito parecido. O ser humano, ele é feito pela constância, tá bom? E, mais uma vez, eu vou lembrar vocês, 100% dos milagres vendidos na internet são individuais. Pessoal, quando eu estava estudando muito para concurso, eu sou formado em administração e eu fiz metade do curso de física bacharelado. Quando eu passei um monte de concurso, eu pensei assim, cara, vou fazer direito para um dia ser juiz. Em 2018, eu fiz direito na Universidade Estadual de Londrina, eu fiz vestibular da UEL. Cara, eu juro, eu estudei durante 25 dias, eu passei em 4º colocado. Isso significa que você vai estudar 25 dias e passar em 4º colocado?
Óbvio que não. E por que que isso aconteceu? Porque eu já tinha passado em 2 vestibulares lá atrás, eu já sabia muito de português pelo meu estudo para concurso, eu sempre fui bom em matemática, em física eu também era bom porque eu fazia prova, como eu já sabia escrever, de ter treinado muita discursiva, eu fui bem na discursiva de sociologia, de filosofia, que basicamente é a base do direito, ou seja, não é que eu passei estudando 25 dias, eu tinha uma bagagem e só lapidei 25 dias, mas eu podia muito bem te vender, passei em 4º colocado num dos cursos mais concorridos, estudando apenas 25 dias, compre meu método. Então perceba, 100% dos milagres são individuais, organize seu tempo para você estudar mais. E por fim, vou falar aqui de hora líquida. Pessoal, isso aqui é um parâmetro oficial. Você, como concurseiro, tem que entender o parâmetro de hora líquida e entender como isso funciona. Basicamente, a hora líquida é a hora que você está realmente dedicando ao seu estudo. Eu, quando estudava, cara, e é difícil demais, eu pegava um cronômetro no celular e eu pegava e começava a estudar. Comecei a pensar em www.xvideo. Opa, parei o cronômetro, fui fazer o que eu tinha que fazer, voltei para estudar. Pô, mas será que a conta de água foi paga? Pô, parei o cronômetro, entende? Isso vai fazer com que você consiga mensurar de forma real o quanto você estuda. 2 horas líquidas é tempo pra dedéu, meu querido. Demora para passar. Então, você ter esse parâmetro de hora líquida é algo muito importante para você levar no seu universo de concurseiro. E aqui eu vou dar uma dica para você, que é o tempo versus distância, que é um truque mental que funcionava comigo e talvez faça sentido para você. Eu já tentei correr em esteira. Quando eu colocava para correr em esteira 10 minutos, o que que acontecia? Eu corria, eu envelhecia, a barba ficava branca, as eras passavam sobre os meus olhos e quando eu olhava para o cronômetro da esteira, estava 5 minutos e 33 segundos. Ou seja, com uma gradação de tempo, eu tinha a percepção que demorava uma eternidade. Só que eu percebi um dia uma coisa fenomenal, que em 10 minutos eu corria, sei lá, 2 quilômetros, certo? Maravilha. Aí eu fiz diferente. Eu não comecei mais a colocar 10 minutos na esteira. Eu não olhava mais o tempo, eu olhava a distância. Eu tenho que correr 2 quilômetros. Olha que curioso. No final, demorava os mesmos 10 minutos. Mas a minha percepção é que demorava menos. É um truque mental. É uma auto-enganação para que você consiga render mais e depende muito de você. Tem gente que funciona melhor por tempo e gente que funciona melhor por distância. O que eu tô querendo dizer com isso? No momento em que você entende que com 3 horas líquidas você vê, sei lá, uma videoaula, lê 3 materiais, né? 3 materiais de sua revisão e faz mais, sei lá, 50 questões e você consegue ver ao longo de um mês de estudo, de 45 dias de estudo, que mais ou menos esse aqui é o seu rendimento. Se você tirar uma videoaula, você já consegue estudar 5 materiais e fazer 100 questões. Se você colocar 2 videoaulas, você às vezes só consegue fazer as 100 questões. Enfim, você já achou um parâmetro. Pode ser mais interessante para você perseguir a meta do que o tempo. Funcionava para mim. Depois que eu estudei durante mais de um ano para concurso público, chegou uma fase que eu já tinha visto muita coisa, lido muita coisa, e eu comecei a estudar só por questão. E é por isso que o nome desse canal é Faz Questão. E eu estudando só por questão, eu comecei a chegar num ponto que questão CESP eu conseguia fazer em torno de 60 a 80 questões por hora. Quem já fez questão CESP sabe, né? Certo ou errado, você faz ali na velocidade. Então, isso aí é bem compatível. E eu comecei a botar na minha cabeça o seguinte, eu tenho que fazer de 400 a 500 questões por dia. Essa era a minha meta. Eu não pensava mais em tempo. No final das contas, eu demorava de 5 a 6 horas para realizar essa minha tarefa em média. Só que eu não olhava o tempo, eu já olhava a meta. Mas isso é algo que funcionou para mim e pode ser algo que pode te ajudar. Uma coisa interessante, pessoal, é que você tem que entender que para você ser um concurseiro considerado competitivo, é interessante que você chegue aí no padrão de 250 horas líquidas acumuladas para começar. Quando você vai pensar, isso você pode olhar em fórum, olhar em blog e tudo mais, quando você começa a pensar em concursos de alto nível, auditor, juiz, eu já vi gente falar de 1.000, 1.500 horas líquidas, 2
2.000 horas líquidas. Perceba, isso aqui não é mágica, isso aqui não é um parâmetro, 250 horas você vai passar. Não, mas eu diria que com 250 horas líquidas, 200 horas líquidas, o costume já passou, você já está acostumado a estudar, já se tornou um hábito, tá? Porque até você conseguir equalizar 2 horas líquidas, 3 horas líquidas, você vai ter que estudar o quê? 60 dias com 3 horas líquidas para formar em torno de 200 horas, 80 dias para formar perto de 250. É um número considerável, tá? Já dá para você criar um hábito ali no estudo e a partir daí você já vai. Chegando nesse ponto aqui, você já deixou bastante gente para trás, principalmente os emocionados que caíram em papo de coach. Pessoal, então é isso. Eu espero ter te ajudado com essa mentoria gratuita, tá? Tentei condensar o máximo possível essas informações para que, juntando toda a mentoria, não passe muito de 1 hora. Pretendo fazer mais 3 ou 4 episódios dessa mentoria. Gostou? Compartilhe o vídeo. Curte, comenta, é muito importante para mim ver o que você está achando. E lembre-se, eu não quero te vender nada. Eu tenho o site, tenho o conteúdo, tenho os cursos que o Faz Questão oferece de acordo com a minha metodologia. Se você se interessar, convido você a visitar www.fazquestão.com.br e conhecer um pouco mais de nosso trabalho, seguir a gente no Instagram, entrar nos grupos gratuitos para que você conheça e veja se faz sentido para você. Mas, de qualquer maneira, mentoria eu nunca vou estar te vendendo. Eu estou aqui passando de a forma mais condensada e direcionada possível o que eu absorvi em todo esse tempo como estudante e também como professor de concursos públicos e agora como coordenador de um curso para concurso. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou e até mais.